Olá, tudo bem? A paz seja contigo. Mais uma vez nós estamos aí na presença do Senhor. Meu nome é Jorge. Nós estamos estudando a carta de 1 João e dando sequência aos nossos estudos, hoje nós vamos estudar 1 João, capítulo 2, versículos 18 até o 26, tá bom? Bom, para nós iniciarmos nosso estudo, nós vamos começar lendo do verso 18 e vamos ler versículo a versículo, porque acredito que assim a gente vai ter o melhor proveito aí no nosso estudo de hoje. Vamos lá, verso 18 vai dizer o seguinte: Filhinhos, esta é a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Olha que interessante, né? João agora ele vai começar a falar um pouco a respeito de um problema que estava permeando a igreja daquela época, que era o problema dos falsos ensinamentos, o problema dos anticristos, né? Que seriam as pessoas que se opõem a Cristo. E uma coisa que a gente percebe, pelo menos lendo esse versículo, é que ele estava preparado já para a volta de Jesus. Ele falava: olha, esta é a última hora, ou seja, estamos chegando ao fim dos tempos, estamos chegando próximos onde Jesus irá voltar. Então ele estava trazendo um alerta para a igreja daquela época com relação à vinda de Jesus e com relação às dificuldades que a igreja enfrentaria por conta dessa situação, por conta da eminência da sua segunda vinda. E uma das coisas que nós vemos que aconteciam naquela época e acontecem também hoje em dia é a questão do falso ensinamento, a questão da falsa doutrina, a questão dos falsos profetas, falsos apóstolos. E isso ele simplifica falando a respeito dos anticristos, né? Ele fala primeiramente que o anticristo vem. Essa questão do anticristo, no sentido de singular, né? Na questão singular, significa o líder mundial que um dia vai se levantar, vai se apresentar como se ele fosse o próprio Messias, o próprio Jesus Cristo, né? E vai enganar a maior parte das pessoas, tanto com relação à religião, como também a questão das pessoas que estão buscando ali solução para os seus problemas, estão buscando paz. Ele vai ser a pessoa que vai unir todas as circunstâncias, vai unir todos os povos, todas as situações em torno dele, mas vai ser um período ali de sofrimento, um período de tribulação, vai ser um período onde Deus vai usar essa situação para derramar do seu juízo sobre todos aqueles que rejeitaram a graça de Deus, todos aqueles que rejeitaram o evangelho da salvação e a salvação que nos é proposta no sacrifício de Cristo Jesus. Então, esse é um ponto aí que nós devemos estar atentos e também hoje em dia nós devemos saber, né, que o mundo está se preparando para a vinda do anticristo, mas nós, enquanto igreja, enquanto servos do Senhor, nós estamos nos preparando para a vinda de Jesus, o Cristo, né, que é o mais importante para nós. Então, esse é um ponto aí para nós estarmos frisando. Mas o ponto ali que a gente vai começar a estudar e vai começar a desenvolver vai ser a questão dos anticristos, no plural, né? Seriam pessoas que se levantam e se opõem ao ensino de Cristo, se opõem à pessoa de Cristo e acabam desvirtuando muitas pessoas através da sua argumentação, através da sua falácia, através até mesmo das suas próprias atitudes, da chamada para os prazeres, etc. E é interessante porque isso acontecia na época de João, lá no começo da igreja cristã, mas também acontece muito e ainda mais nos dias de hoje. Hoje que nós temos aí, sabemos que o fim dos tempos está próximo, a volta de Jesus está próxima, e muitos sinais estão já sendo se cumprindo com relação ao que o próprio Jesus ele falou, descrito ali em Mateus 24. Falou sobre guerras, rumores de guerras, proliferação dos falsos profetas, o amor se esfriando, brigas entre família, brigas entre irmãos. Então, tudo isso faz parte, né, as fomes, as pestes que também se proliferariam, tudo isso faz parte dos sinais da vinda de Jesus, do princípio das dores, né? E uma coisa que nós devemos estar atentos é que nós, enquanto igreja que procuramos seguir na verdade, a gente vai ter que enfrentar não somente a oposição de Satanás, não somente também a sedução do pecado, a sedução do mundo, mas também vamos ter que enfrentar falsos ensinamentos, falsos profetas, pessoas que muitas vezes elas se opõem deliberadamente a Cristo e vão trazer uma argumentação contrária para e se de repente a pessoa não conhecer muito bem a palavra,
ela acaba caindo nessa argumentação, acaba caindo nesse sofisma e saindo da presença de Deus aí, seguindo após ela. Então nós devemos estar atentos a esse tipo de situação, conhecendo a Bíblia, que o conhecimento ele nos gera discernimento, e principalmente vivendo a palavra de Deus, aplicando esse conhecimento à nossa própria vida, para que quando vier o falso, nós que conhecemos e vivemos a verdade, a gente possa rejeitar prontamente essa situação. Uma das coisas que ele fala agora no verso 19 vai ser o seguinte: eles, no caso os anticristos, saíram do nosso meio, entretanto não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Observa só que muitas pessoas que hoje se opõem à igreja são pessoas que saíram do meio da igreja, né? Pessoas que conheceram o caminho, conheceram a verdade, algumas delas até experimentaram algo dessa mesma verdade, experimentaram a transformação, a paz, experimentaram os bons caminhos do Senhor, mas, porém, por algum motivo, acabaram se desviando. Acabaram se desviando ou porque foram seduzidos pelo seu próprio desejo, pela sua própria carne, não conseguiram permanecer na presença do Senhor, acabaram se desviando porque começaram a olhar para o homem ao invés de olhar para Cristo, né? Muitas vezes olharam para o homem, se decepcionaram com algumas pessoas, se decepcionaram até mesmo com alguns desses anticristos que estão no meio da igreja, que estão no meio do povo de Deus, e de repente também saíram da igreja, e outras pessoas que saíram pelos mais diversos motivos, né? A grande questão é que, muitas vezes, Jesus ele fala o seguinte, para que nós devemos perseverar até o fim para que possamos ser salvos. E se nós não perseverarmos, a gente acaba ficando pelo caminho, acaba saindo da presença de Jesus e acaba sendo seduzido ou sendo tragado pelo mundo e pelas suas inconstâncias, e pelos seus prazeres, e pelas suas filosofias, e etc. Então a gente tem que saber que muitas pessoas, às vezes foram antigos pastores, foram ex-membros, ex-líderes de louvor, ex-evangelistas, tiveram cargos na igreja, mas que hoje estão presos aí no pecado e estão ali às vezes até mesmo para justificar o seu pecado, estão falando contra a igreja, contra a doutrina, até mesmo contra o próprio Deus e contra o seu Filho, para que outras pessoas não possam ali alcançar a salvação e para que eles possam, né, através dessa argumentação, possam tentar justificar o seu erro, os seus maus caminhos, etc. Então a gente deve tomar cuidado com isso. Sempre pedir a Deus discernimento. Nós precisamos conhecer a palavra, como eu disse, para que nós não venhamos a cair nesse tipo de argumentação. Às vezes a gente simplesmente tem que rejeitar esse mal sobre a nossa vida e procurar sempre, né, buscar a face do Senhor, procurar andar com pessoas que realmente andam com Jesus e deixar esses de lado, né, não deixando de amar, não deixando de respeitar, mas deixar as suas ideias de lado e procurar andar com quem realmente anda com Deus e quem agrega nas nossas vidas, né? Então esse é um outro ponto importante para nós. Outra coisa que fica claro também, né, é que às vezes as pessoas falam, eu saí da igreja por conta disso, por conta daquilo, né, porque eu vi que tinha coisas erradas. A verdade é que nós somos falhos e pecadores, e todos nós estamos num processo de transformação na presença de Deus. É óbvio que nós não vamos aceitar o pecado na nossa vida, é óbvio que também nós não vamos ser perfeitos e invariavelmente nós vamos errar, mas a grande questão é que, uma vez que nós erramos, nós devemos confessar os nossos pecados diante de Deus, se arrepender desses mesmos pecados e procurar não pecar mais da mesma forma, né? E isso faz parte do nosso crescimento espiritual, faz parte do nosso fortalecimento, da edificação das nossas vidas, e a gente deve estar nesse contínuo crescimento. O que não pode a gente aceitar continuamente a carnalidade na nossa vida, a gente aceitar ministrar em pecado, ministrar com o coração sujo, porque somos instrumentos e canais de bênção para que o Senhor possa derramar do seu Espírito e através de nós alcançar outras vidas. Se de repente Ele derrama do seu Espírito, encontra o coração sujo, encontra uma mente suja, encontra uma pessoa ali que só procura fazer as coisas erradas, o que vai acontecer? Vai contaminar a unção, né? As nossas palavras, elas vão ser palavras cheias de mágoa, cheias de sedução, cheias de avareza, cheias de ganância, e isso vai acabar contaminando os nossos ouvidos. Então a gente deve tomar muito cuidado com isso, né? Se nós formos caminhar na presença de Deus,
certamente vivendo um processo de santificação e deixando o pecado de lado, deixando as situações de lado, para que realmente o nosso foco seja Jesus. Muitas vezes as pessoas saem por causa de outras pessoas, mas isso também significa que o foco delas talvez nunca tenha sido a Cristo. Então é isso que nós devemos tomar cuidado, focar em Jesus, continuar caminhando, não deixar de ter comunhão com outros irmãos, como é costume de alguns, mas procurar, dentro da igreja, dentro das comunidades onde nós estamos inseridos, o remanescente fiel, os crentes verdadeiros, os crentes genuínos, aqueles que foram lavados e remidos pelo sangue, e esses sim, quando nós nos unimos, eles vão agregar na nossa vida, vão fazer com que nós possamos crescer espiritualmente e viver experiências cada vez mais profundas com Deus. Então é isso que nós devemos fazer, né? Rejeitar as pessoas que às vezes rejeitam a Jesus, rejeitar as pessoas que rejeitam a doutrina, procuram relativizar o pecado, relativizar a doutrina para poder, né, satisfazer a sua próprio desejo carnal e procurar andar com quem realmente anda de forma reta e digna diante do Senhor. Então esse é um ponto. Amém? Bom, vamos lá. Dando sequência, nós vamos ler agora o verso 20, que vai dizer o seguinte: E vós possuís unção, a unção que vem do santo, e todos tendes conhecimento. Olha que interessante, né? Uma vez que nós estamos ouvindo falsas doutrinas, falsas profecias, a gente também tem unção. Uma vez que nós vivemos a conversão genuína e verdadeira, uma vez que nós temos aliança com Jesus, entregamos a nossa vida para que Ele seja o nosso Senhor e o nosso Salvador, nós vivemos a experiência de novo nascimento, como já expliquei em vídeos anteriores. E essa experiência faz com que o Espírito Santo ele venha sobre a nossa vida, o Espírito Santo ele nos dê sabedoria, nos dê discernimento, nos dê direção e faz com que a gente possa rejeitar o mal. Porque muitas vezes, através do nosso próprio raciocínio, a gente talvez não tenha a condição necessária para discernir entre o bem e o mal. Mas o Espírito Santo, quando nós temos um coração sincero, quando nós buscamos a Deus em sinceridade, ele vai sinalizar: opa, tem alguma coisa errada. Aquilo que a pessoa está falando pode até ser correto, mas não testifica no coração. Então a gente deve se atentar a isso. Observar os frutos da pessoa, observar se a pessoa realmente ela tem uma vida ali reta e digna diante do Senhor, observar como ela trata as pessoas próximas a ela, esposa, marido, filhos, pais, né? Então, a gente vendo essas situações, nós vamos ter ali se ela está realmente vivendo, na verdade, vivendo aquilo que ela está falando. Então, isso vai gerar discernimento. Esse discernimento ele vem através do Espírito Santo atuando sobre nós. Então, por isso que João fala: vocês possuem unção que vem do Santo. O que Jesus ele prometeu para nós? Prometeu que não nos deixaria órfãos, não nos deixaria sozinhos, mas que ele enviaria um outro Consolador. Alguém para estar conosco, para nos direcionar, para nos fortalecer, para nos animar no momento da angústia, da tristeza. E esse outro Consolador nada mais é do que o próprio Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, ele que lidera a igreja, ele que habita em nós e ele quem nos direciona até o dia que o Senhor voltar, onde haverá o arrebatamento e ele nos tirará dessa terra, e também até o dia da nossa morte, caso isso não aconteça na nossa geração, para que ele possa nos conduzir seguros pelos caminhos da salvação. Então a gente não precisa temer falsos ensinamentos, falsas profecias. O que nós precisamos é nos preparar, porque vamos enfrentar esse tipo de situação. Precisamos ter conhecimento da palavra, discernimento, vida de oração, coração livre de todo tipo de orgulho, porque muitas vezes o orgulho ele cega os nossos olhos, ele faz com que nós achemos que nunca vamos ser enganados, que o diabo nunca vai chegar próximo a nós, que nós nunca vamos ouvir uma voz diferente daquela que é do Senhor. Então a gente tem que tomar muito cuidado com o orgulho nas nossas vidas, tem que tomar muito cuidado com o ego, de se achar o homem espiritual, a última bolacha do pacote, mas que nós tenhamos sempre a humildade de reconhecermos a nossa fraqueza, reconhecermos que somos pó, reconhecermos que necessitamos do Senhor todos os dias da nossa vida, quer eles sejam bons, quer eles sejam maus, para que nós possamos ali ter uma caminhada vitoriosa diante dele. Então nós temos o Espírito Santo. Nós podemos discernir entre o bem e o mal, mas precisamos ter o coração humilde para que isso possa acontecer, para que nós possamos ser sensíveis à voz do Senhor e obedecer às suas direções de acordo com a sua vontade. Vamos lá. Na sequência, verso 21. Não vos escrevi porque não saibais a verdade. Antes,
porque a sabeis, e porque mentira alguma jamais procede da verdade. Outra coisa, outro ponto interessante que nós vemos aqui nesse texto é que João ele fala: eu tô escrevendo para vocês não porque vocês não conheçam a verdade, sim porque vocês a conhecem. Como eu disse também em vídeos anteriores, nós precisamos constantemente sermos relembrados a respeito de conceitos que nós já vimos. Talvez a gente já tenha solidificado ele na nossa mente e no nosso coração. Porque com o passar do tempo, esses conceitos eles podem sofrer pequenas alterações ali, né? Eu até usei o exemplo a respeito desse experimento social onde alguém faz uma gesticulação e aí tem uma fila de 50 pessoas. E as pessoas elas vão tentando replicar essa gesticulação e quando chega na última pessoa da fila está uma coisa completamente diferente do que o original. E as doutrinas, às vezes, acontece isso também, né? A gente sabe que os anos foram passando, as situações foram passando, e às vezes, em questão de 1 ou 2 décadas, a doutrina ela pode mudar bastante, né? De uma geração para outra, que vai subindo, as tendências elas podem mudar. Então é muito importante a gente constantemente voltar na fonte, voltar na origem, ir buscar ali na Bíblia, ir buscar nos livros antigos, nas doutrinas que já foram estabelecidas, para que nós possamos relembrar e replicar a verdade da maneira como ela nos foi ensinada, da maneira como ela tem sido passada ao longo da história. Porque se nós pegarmos um evangelho além daquilo que tem sido pregado, né, tivermos acréscimos ao que tem sido pregado, Paulo ele fala que nós seremos anátemas, né, ou seremos malditos, estaremos debaixo de maldição. Então é muito importante que a gente pregue a verdade, conheça a verdade, esteja sempre buscando a verdade e a gente não firme a nossa vida na mentira. Né? Ele fala uma coisa muito importante, que a mentira não procede da verdade. Então, eu não posso usar esse argumento. Não, fiz uma mentirinha, né? Usei uma mentirinha, mas foi na melhor das intenções, foi para não magoar, foi para ajudar a pessoa a crescer. Não, eu não posso. O Espírito Santo ele usa a verdade. E a verdade da palavra talvez não seja tão digerível, né, para as pessoas, porque muitas vezes haverá confronto, muitas vezes haverá uma situação onde a pessoa talvez não goste de escutar a verdade a respeito da palavra, mas é importante a gente saber que não somos nós que convencemos, nós somos chamados para sermos testemunhas e replicar o evangelho do jeito que ele é. O convencimento vem do Espírito Santo, porque é ele quem vai convencer a pessoa do pecado, da justiça e do juízo. Então, se eu quiser ter uma mensagem cheia do Espírito Santo, uma mensagem cheia do poder de Deus, ela tem que fazer aquilo que o Espírito Santo faz, que é convencer. É confrontar o pecado, é convencer o mundo do juízo, da justiça, saber que nós devemos andar de uma maneira reta e digna diante do Senhor e não nos curvarmos mediante essa falácia que acontece, mediante às vezes a patrulha aí que tenta patrulhar as nossas palavras, patrulhar as nossas ações e fazer com que a gente mude o evangelho para poder se adaptar a uma nova realidade que na verdade não precisa, né? A palavra de Deus ela é imutável, o próprio Deus ele diz que não muda, Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje será eternamente, e a palavra dele, se fez efeito no passado, ela vai continuar fazendo efeito hoje e até o dia da volta dele, porque a palavra dele é a verdade e a palavra dele é a boa semente que uma vez lançada, ela frutifica e ela traz transformação. Então permaneçamos na verdade. A verdade é Jesus Cristo, ele fala que ele é o caminho e a verdade é a vida, então nós precisamos permanecer nele e saber que ele vai nos conduzir de acordo com a sua vontade. Verso 22 vai dizer o seguinte: quem é mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, o que nega o Pai e o Filho. Note só que coisa interessante, né? Ele fala, quem é mentiroso aqui no nosso meio? É aquele que nega que Jesus é o Cristo, aquele que nega que ele é o único caminho para a salvação, aquele que nega, né, que somente através dele nós podemos nos chegar até o Pai, que existem outros caminhos, que nós temos outras formas, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque hoje, às vezes nós ouvimos na melhor das boas intenções, mas algumas coisas que são mentira, que são heresias, que nós somos salvos por obras, por exemplo, que Deus ele vai ver se a gente for uma boa pessoa ou não e dali vai ter salvação. Não é isso que a palavra de Deus diz. Ela diz que a nossa salvação ela vem pela fé em Jesus Cristo
e unicamente a fé na sua obra, não existe outro meio da salvação, ela é dada única e exclusivamente pela graça, né? A graça significa favor e merecido, então pela graça somos salvos, e isso não vem de nós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém venha se gloriar diante do Senhor. Então não adianta eu ser bonzinho, não adianta eu ajudar o pobre necessitado, não adianta eu fazer as coisas, sendo que e confiar nelas para que eu possa ser salvo. As boas obras, elas devem ser feitas, mas não para que eu seja salvo, mas sim como fruto de que eu sou salvo, né? Como o Tiago fala, que a fé sem obras é morta. Então, eu primeiro tenho fé para ser salvo, e uma vez que eu sou salvo, eu demonstro a minha fé através das minhas obras. Então, esse é o ponto. Se eu começar a fazer obras para ser salvo, como se eu tivesse algum mérito, como se eu tivesse algum merecimento diante de Deus, isso está errado e não vai dar certo no final. Isso eu tenho que te alertar que a Bíblia diz exatamente isso, tá bom? Nossa salvação, ela vem única e exclusivamente por Jesus Cristo, e o transformar dele na nossa mente, no nosso coração, faz com que nós façamos obras de acordo com a vontade e direção dele para as nossas vidas. Então esse é um ponto importante aí também para nós. Outro ponto que ele fala, né, ele mais para frente na mesma carta de João, ele vai falar, quem tem o filho, ele alcança o pai, mas quem não tem, não alcança, né? Continua sem Deus em sua vida. Então é muito importante, né? As pessoas às vezes falam, eu também sou filho de Deus, eu também mereço, né? Mas na verdade, filho é somente aquele que recebe a Jesus Cristo. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12, diz o seguinte, né? Que mas a todos que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aqueles que creem no seu nome. Né? Então é muito importante que a gente saiba que precisamos crer no nome de Jesus, e uma vez que nós cremos, nós que o recebemos, somos feitos filhos de Deus conforme a promessa da palavra. Então esse aí é um outro ponto para nós estarmos meditando. Na sequência, nós vamos ver o verso 23. Vai dizer o seguinte: todo aquele que nega o filho, esse não tem o pai. E todo aquele que confessa o filho, tem igualmente o pai. Então é a mesma coisa, né? Ele vai dar sequência ao ensinamento que ele deu no ensino anterior. Se você confessa a Jesus Cristo, se você confessa ele como Senhor e Salvador, você tem Deus na sua vida, você tem o Pai, você tem livre acesso à presença do Pai, pelo fato de que Jesus ele criou essa ponte, ele criou esse caminho e fez com que os nossos pecados que faziam separação entre nós e nosso Deus, eles fossem perdoados. Só que, porém, se eu não tiver o filho, eu também não vou ter acesso ao Pai. Essa é a grande questão, né? Então, Jesus Cristo, ele vai ser o caminho que me leva até Deus. Se não for por ele, não existe outro caminho, não existe outra forma. Não adianta eu ter uma religião, independente de qual religião seja, não adianta eu fazer boas obras, como falei anteriormente, não adianta eu andar no bom caminho, ou andar com boas pessoas, ou procurar fazer o bem, nada disso vai adiantar se eu não tiver Jesus Cristo em minha vida. Então, a primeira coisa que eu devo fazer para ter os meus pecados perdoados é aceitar a Jesus como Senhor e Salvador, Romanos 10, 9, né? Depois você dá uma olhada lá, e depois a gente vai lá e anda uma vida em transformação contínua e santificação contínua para que nós possamos ser cada vez mais parecidos com Cristo. Esse é o projeto da salvação e aquilo que vai nos conduzir à vida eterna. Tá bom? Vamos dar sequência, verso 24, vai dizer o seguinte: permaneça em vós o que ouviste desde o princípio. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouviste, também permanecereis em vós, permanecerei vós no Filho e no Pai. Uma das coisas importantes que nós vemos agora, né, é essa questão do permanecer em vós o que desde o princípio ouvistes. Aqui nós vemos o seguinte, que é muito importante que nós guardemos a palavra que nós ouvimos desde o começo da nossa conversão, ou até mesmo a palavra que ela venha de encontro àquilo que foi ensinado e está de acordo com o que a Bíblia está nos ensinando. Porque o que acontece muitas vezes, né? Ao longo da nossa jornada, ao longo da nossa trajetória, a gente percebe que a palavra ela pode ir mudando. Até comentei isso agora há pouco, né? Do experimento social, etc. Então a palavra ela pode ter alguns acréscimos, a palavra ela pode ter algumas situações onde as pessoas elas costumam
adaptá-la para o seu próprio ritmo de vida, para o seu próprio estilo de vida. Às vezes elas querem pegar a palavra para validar algum pecado que elas não querem largar, alguma carnalidade que elas não querem largar. Então é muito importante que a gente entenda a palavra do jeito que ela é. O que ela fala que é pecado, continua sendo pecado. Foi pecado desde o tempo do Gênesis, é pecado hoje e vai continuar sendo pecado daqui para frente. Mesmo que a sociedade se torne uma sociedade ultra tecnológica, mesmo que mude todas as pessoas, as gerações elas passem, né? Mas ainda assim a palavra de Deus ela continua imutável. Os princípios espirituais eles continuam imutáveis. Então isso é muito importante para nós. Uma coisa que eu vejo claramente, né? Eu tenho 21 anos de caminhada cristã, 21 anos de conversão. E uma das coisas que eu vejo é que durante esses 21 anos, aquilo que eu aprendi na escola bíblica, as bases que eu aprendi na escola bíblica, as bases doutrinárias, as bases de conduta, de vida cristã, as bases de relacionamento com a família, com os amigos, com a sociedade, as coisas elas foram mudando o ensinamento ao longo do tempo. Mas a grande questão é que a palavra continua a mesma. O que eu preciso fazer é continuar permanecendo naquilo que foi ensinado desde o começo, para depois, quando eu tiver um ensino contraditório, eu poder rejeitar esse ensinamento, ou pelo menos poder confrontá-lo. Vamos ver qual que é o ensinamento correto. E como é que eu sei disso? Eu vou para a Bíblia, vou para as bases bíblicas e estudando os textos dentro dos seus devidos contextos, para que eu possa entender o que foi pregado por João Batista, por Jesus, pelos apóstolos, o que foi pregado pelos pais da igreja, ao longo de toda a história da igreja. Se isso estiver de acordo com aquilo que foi pregado, essa doutrina que eu devo estar abraçando. Agora, se começa a ter uma revelação nova, uma situação nova, uma coisa que se adapta aos tempos modernos, aí eu preciso rejeitar essa palavra, porque houve uma mudança, houve uma situação onde, de repente, alguém fala que teve uma revelação, teve um anjo, alguma coisa, e trouxe ali uma desvirtualização da doutrina. Então esse é o ponto principal, né? Paulo fala que mesmo se ele, ou um anjo vindo do céu, pregasse outro evangelho que vá além daquilo que ele tivesse pregado, que seja anátema, né? Falei isso agora há pouco, que seja maldito, esteja debaixo de maldição. Então nós devemos tomar cuidado para não darmos ouvidos para outro evangelho, para uma outra situação que vá além daquilo que nós estamos vivendo, daquilo que tem sido ensinado e que está de acordo com as retas doutrinas. Então é uma coisa que nós devemos tomar cuidado. E para aqueles que estão chegando agora no Evangelho, que não têm muito conhecimento bíblico, ou que por algum motivo, né, mesmo já tem algum tempo de caminhada cristã, mas não tiveram muitas oportunidades para estudar a palavra, não tem bons materiais, o que você deve fazer? Primeiramente, vá nos materiais, faça uma situação onde você veja as doutrinas que estão sendo ensinadas e depois confronte. Confronte com o que era ensinado antigamente, através de bons livros que nós ainda temos. Confronte com o que está sendo ensinado na Bíblia. Nós temos excelentes Bíblias de estudo hoje em dia. E precisamos ali, né, estabelecer uma linha reta para que nós possamos ter uma vida reta, bíblica, e que realmente ela tenha um efeito positivo sobre as nossas vidas, nos conduzindo a um relacionamento puro e verdadeiro com Deus, não uma coisa de faz de conta, não uma coisa, né, mais ou menos, assim num relacionamento reto com Deus, e que nós possamos ser cada vez mais transformados à semelhança daquilo que Jesus é e foi. Então, continue lendo a palavra, procure versões da Bíblia que possam te ajudar também na leitura. Pegue uma versão mais antiga, como a Revista Atualizada ou a Revista Corrigida. Pegue uma mais atual, como a NVI e a Bíblia na linguagem de hoje, e ali você vai comparando e vai tendo ali a interpretação correta, porque um texto vai ajudando a complementar o outro. Talvez você não entenda numa Bíblia, mas depois você vai lá e busca na outra, e ali você vai ter uma interpretação já melhor, porque a Bíblia, ela se explica a si mesma, né? Então, às vezes você vai ter um questionamento em um determinado texto, mas mais para frente, ou até mesmo mais para trás, né, pode ser que você tenha a resposta daquela dúvida, daquela situação que você está procurando. Tá bom? Tenha sempre bons materiais de apoio, manuais bíblicos, bíblias de estudo, comentários bíblicos, e assim você vai construir uma vida cristã sólida, uma vida cristã bem-sucedida,
E também, né, uma última dica com relação a isso, tenha bons livros. Pegue os livros principalmente do pessoal das antigas, né? O A.W. Tozer, pega os livros lá daquele pessoal Charles Finney, Spurgeon. Então tem muita gente boa aí que você pode estar buscando, o Leonard Ravenhill, né, que eu gosto bastante também desse autor. Então você tem muita gente boa aí que você pode estar pegando os ensinamentos e pode estar ali aplicando para a sua própria vida, tá bom? Ótimo. Então vamos continuar aqui o nossa explanação. Lá no verso 25 vai dizer o seguinte: E esta é a promessa que ele mesmo nos fez, a vida eterna. Então, observa só, né? Aqui ele está falando com relação à promessa. Então, a palavra de Deus, ela tem que convergir num único alvo. E qual que é esse alvo, né? Salvação e vida eterna. Então, tudo que podemos viver a respeito da palavra de Deus, né, com relação a essa vida, são somente acessórios. Claro que nós precisamos nos relacionar com os nossos parentes, com os nossos queridos e amados, né? Precisamos ter nossas relações de trabalho, a nossa administração do dinheiro, precisamos nos desviar do mal, etc. Mas o foco central, o foco principal, sempre vai ser Jesus Cristo, salvação e vida eterna, né? Esse é o tema central da palavra, a redenção do homem, o pagamento de preço dos nossos pecados e a chance que nós temos de ter uma comunhão com Deus e no final da nossa jornada adentrarmos a salvação e a vida eterna. Se qualquer ensinamento, qualquer doutrina não tiver isso como ponto central, essa doutrina ela deve ser ali questionada, né? Nós devemos saber será que aquilo que nós estamos vivendo está nos conduzindo realmente para um caminho de vida eterna, um caminho de relacionamento com Deus, ou está nos conduzindo para que fiquemos presos nas próprias coisas do mundo, para que nós possamos ali ter um passe livre para o pecado, para que nós não tenhamos nenhum tipo de transformação de vida. Então, a gente precisa estar atentos a esse tipo de doutrina para que as coisas elas possam acontecer bem e a gente possa estar no caminho correto diante de Deus. E para nós finalizarmos, ele fala o seguinte no verso 26. Isto que vos acabo de escrever é acerca dos que vos procuram enganar. Então, olha só, né? Então a gente percebe que lá no começo ele falou dos anticristos e agora ele fala, olha, cuidado, né? Isso tudo que eu estou alertando, esses princípios que nós acabamos de observar, é para que vocês tenham um alerta com relação às pessoas que procuram enganar vocês, né? Então a gente tem que tomar cuidado para não ser enganado. Às vezes, né, muitas pessoas ali, às vezes, têm essa intenção no coração e podem falar bonito, pode ter uma boa oratória, pode até ter muitos resultados, várias pessoas seguindo a eles, vários seguidores nas suas redes sociais, nos seus canais oficiais, mas isso não é chancela para que eles possam estar falando a verdade. A chancela é, compare aquilo que está sendo ensinado com aquilo que é na Bíblia. Muitas pessoas estão ensinando simplesmente motivação humana, estão dando um curso de coaching, de mindset ou qualquer outro nome aí que puderem inventar, mas não estão falando do Evangelho e da salvação. Lembre-se sempre, o mais importante é o Evangelho de Jesus Cristo e a sua salvação. Hoje, se você morrer hoje, né? Se daqui 2 minutos chegar o seu dia, a sua hora, o que vai ser? Você vai entrar nos céus, vai ter a salvação e a vida eterna, você tem aliança com Jesus e tem a certeza, a convicção dessa salvação, ou está mais ou menos, não tem aliança ainda, ou nunca ouviu falar do Evangelho, não sabe direito, tem dúvidas a respeito da sua salvação. Então devemos tomar cuidado com isso, né? A dúvida ela não procede de Deus, porque a salvação é pela fé, e a fé é a certeza daquilo que se espera e a convicção de fatos que não se veem. Então é muito importante que se nós tivermos fé, nós temos que ter a certeza. E essa certeza não é uma certeza humana, mas é uma certeza que o Espírito Santo coloca em nosso coração, primeiramente através da experiência que nós vivemos de novo nascimento, e depois o Espírito Santo mesmo, através da atuação dele sobre a nossa vida, através dos frutos que ele está gerando, da transformação gerada, ele vai confirmar que nós somos salvos ou não também, né? Então, é importante. Pense a respeito disso. O evangelho que você tem ouvido, as pessoas que você tem ouvido, estão te conduzindo à salvação e à vida eterna e a um relacionamento mais profundo com Deus ou não, né? Estão te conduzindo simplesmente a ter uma motivação humana para buscar coisas humanas, até mesmo carnais, e não estão te aproximando de Deus. Cuidado com isso, medite a respeito disso, né? E essa foi a nossa mensagem para hoje, tá bom? Deus abençoe a sua vida, tenha aí um excelente dia no nome de Jesus
e fique na paz.